A chave que ativa o nosso milagre se chama fé. Porque, como nós acabamos de ler, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a ponte que liga nós ao céu. Vou repetir. A fé é a ponte que nos liga ao céu. Hoje, como servo do Deus vivo, profeta do Deus vivo, eu quero destravar essa chave, eu quero destravar a sua vida que não consegue alcançar o milagre. Eu quero destravar a tua vida que não consegue crer em milagres, não consegue crer em sobrenatural. Através da Bíblia Sagrada, através do ensinamento bíblico e pelo Espírito Santo, como profeta de Deus, eu estou aqui hoje para destravar a tua fé. E Deus vai gerar um milagre tremendo na vida daqueles que crêem. Porque a fé não é para quem quer, a fé não é para quem precisa, a fé é para quem crê. Espalhando luz, esperança e salvação. Pastor Odair Ferreira, a serviço do reino. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Abram as vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque o que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, sem querer menosprezar a oração feita anteriormente, eu quero convidar meu irmão, minha irmã, você que pode, coloca sobre os vossos pés. Vamos juntos fazer mais um instante de oração, em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, glorificado a Deus e exaltado seja o nome do Senhor. Damos graças ao Senhor, ó Pai, por acreditar e crer que o Senhor está conosco. Damos graças ao Senhor, Pai amado, por tudo que o Senhor tivera feito por nós. Sendo assim, eu peço a Ti que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha usar a minha vida, ó Pai, com a mesma força que o Senhor usou aquela pedrinha na mão de Davi. Peço e clamo ao Senhor, ó Pai, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha preparar o coração de cada ouvinte, assim como o agricultor prepara a terra para receber a preciosa semente. Que essa semente venha germinar, que essa semente, Pai amado, venha produzir frutos, e os frutos venham permanecer até a vossa volta. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço a Ti, o Senhor vai repreendendo, Pai amado, todo espírito contrário, toda oração contrária, toda obra, Pai amado, contrária, mas o único Espírito a permanecer essa noite seja o Espírito Santo de Deus. Abre a janela dos céus, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Isso. Pode se assentar aplaudindo o nome dele, igreja. O único que é digno de ser adorado e exaltado e já está conosco essa noite. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Da mesma forma que Ele operou milagres no passado, Ele continua operando milagres nos dias atuais. Muitos esquecem disso e acabam não ativando a fé, porque o nosso Deus vivo continua presente em todas as áreas e pode operar todos os níveis de milagre. Por quê, pastor? Porque Ele continua sendo Deus de milagres. Só que tem um porém, a chave que produz milagres se chama fé.
A chave que ativa o nosso milagre se chama fé. Porque, como nós acabamos de ler, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a ponte que liga nós ao céu. Vou repetir. A fé é a ponte que nos liga ao céu. Hoje, como servo do Deus vivo, profeta do Deus vivo, eu quero destravar essa chave, eu quero destravar a sua vida que não consegue alcançar o milagre. Eu quero destravar a tua vida que não consegue crer em milagres, não consegue crer em sobrenatural. Através da Bíblia Sagrada, através do ensinamento bíblico e pelo Espírito Santo, como profeta de Deus, eu estou aqui hoje para destravar a tua fé. E Deus vai gerar um milagre tremendo na vida daqueles que crêem. Porque a fé não é para quem quer, a fé não é para quem precisa, a fé é para quem crê. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a fé é uma chave para atrairmos o favor de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. A fé é mais do que acreditar e confiar totalmente em Jesus. A fé, quando se manifesta, o céu responde. Vamos encontrar, meus amados irmãos, alguns exemplos na Bíblia. O primeiro exemplo que eu quero compartilhar com a Igreja de Cristo hoje se encontra em Marcos, capítulo 5, no versículo 25 ao 34. No Evangelho de Marcos, do capítulo 5, do versículo 25 ao 34, nós vamos ver aquela mulher do fluxo de sangue, que padeceu, sofreu durante 12 anos. Mas quando ela ouviu falar que Jesus estava passando por sua cidade, ela não olhou para a sua fraqueza, ela não olhou para as suas limitações, ela não ficou se fazendo de coitadinha, porque já havia 12 anos de sofrimento. Mas quando ela descobriu que Jesus estava passando por lá, mesmo diante daquela multidão, ela não pensou em retroceder, porque ela tinha certeza que se chegasse até Jesus, o sobrenatural poderia mudar a tua vida. Você pode não estar acreditando, mas o Senhor Jesus já está aqui essa noite. Você só veio até aqui porque Ele marcou um encontro contigo. Você só decidiu, mesmo cansado, vir à casa do Senhor louvar o nome dEle, porque Ele já tinha marcado um encontro com você para produzir um sobrenatural na tua vida. E quando ela toca em Jesus, automaticamente ele sente o toque e pergunta: olha só, quem me tocou? Os seus discípulos claramente dizem: mas mestre, a multidão te oprime. Mas ele diz: essa pessoa me tocou diferente. Por que o Senhor diz isso? Porque eu sinto que de mim saiu virtude. Escute, sabe como que era o tocar diferente em Jesus? Porque certamente o irmão Sandro, no meio daquela multidão, deveria haver algum curioso. Por que não dizer também, né, irmão Dinaldo, que havia ali algum fariseu que desconfiava que Jesus operava milagre? Porque Jesus, ele entende que saiu virtude, porque ela tocou nele com fé. Não é de qualquer forma que toca o mestre. Não é de qualquer maneira que busca o Senhor. Não é de qualquer jeito que entra na presença dEle, mas é com fé. Tanto é que o mestre diz para ela: a tua fé te salvou.
A tua fé gerou a sua cura. A tua fé gerou o teu milagre. A tua fé fez na tua vida em poucos segundos, que depois de 12 anos de sofrimento, no decorrer desses 12 anos, ela gastou com o médico, ela buscou recurso na medicina, buscou curandeiro, buscou toda a ferramenta, tudo que tinha ela investiu, mas quando ela descobriu que Jesus estava ali, ela usou o que lhe sobrava. Era pouco. Era tão pouco, irmã Michele, que tinha 2 letras apenas: fé. Mas foi com esse pouco que do mestre saiu virtude, e aquela mulher recebeu a cura. Eu não sei o tamanho da tua fé, meu querido, minha querida. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. O que eu sei é que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Eu quero te dizer novamente, a fé não deixa ninguém sair da presença do mestre de mãos vazias. Não é de mãos vazias que você vai sair daqui. Não é como você entrou que vai sair daqui, mas será abençoado, transformado, transbordado do poder de Deus. Só quem crê, levanta as 2 mãos lá em cima e dá uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. A fé libera o impossível. Diga aí para o teu irmão como profeta: a fé libera o impossível. O Senhor Jesus, ele vai dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, que não existe nada impossível para quem crê em Deus. Digo novamente, não há nada impossível para quem crê em Deus. O impossível para os homens é o natural para Deus. O impossível para os homens é algo comum para Deus. A irmã testemunhou aqui que a sua neta, de uma hora para outra, parou de andar. Levou no médico, nem o médico sabia o que era aquilo, foi internar. Fazer exames, não exames apontavam aquilo, mas a irmã usou a fé, a irmã orou, a irmã colocou a igreja para orar, a irmã chamou o pastor foi orar lá no hospital, e através da fé que foi ativada, aquela criança que estava sem andar, sem forças na perna, hoje brinca, corre, pula, anda, porque a irmã usou a fé. O milagre não depende dos recursos humanos, mas do poder divino. E nós temos grandes exemplos na Bíblia Sagrada. Abrão, um homem já de idade avançada, quando nós abrimos a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 21, nós vamos ver que Abraão, meus amados irmãos, já passava de 90 anos. A natureza lhe impedia de gerar filhos. Era humanamente impossível naquela idade um homem gerar filhos. Mas só que foi liberada uma palavra para Abraão, do próprio Deus. Ele diz no versículo 18: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Escute, ele foi, meus amados irmãos, e creu naquela promessa. O 19 diz assim: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus.
estando certíssimo do que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Deus liberou a promessa para ele, ele não ficou dando justificativa. Eu já sou velho, já tenho quase 100 anos, isso não é possível. Olha as condições da minha esposa, isso não é possível. Ele creu, ele acreditou na promessa. Não é à toa que Abraão é conhecido até hoje como pai da fé. E pasmem vocês, as 3 religiões monoteístas reconhecem o pai Abraão. Quais são essas religiões, pastor? Os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Todos reconhecem Abraão. O ato de fé de Abraão, irmão, não mudou somente a tua história, mas mudou também a história de toda a sua geração. Ele creu contra a esperança, nós acabamos de ler, confiando nas promessas do Senhor, e se tornou pai de multidões. Ele creu na promessa do Senhor e alcançou aquilo que aos olhos humanos era impossível. Agora eu te pergunto, o que Deus tem te prometido que você não consegue crer? O que Deus tem falado ao teu coração que você não consegue alcançar? O que eu sei é que eu sirvo um Deus que quando Ele promete, Ele cumpre. Quando você crê, você muda a história, e você muda a história da sua geração. Eu vou dizer de novo, quando você crê, você muda a sua história e muda a história da sua geração. Foi assim com Abraão, também será contigo. Se você crê, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Meus amados irmãos, a fé profética é declarar antes de acontecer. A fé profética é você profetizar algo que está difícil de acontecer, algo que vai contrário às circunstâncias. A fé profética é você profetizar um sobrenatural que muitas das vezes até mesmo você não consegue acreditar. Nós só estamos aqui porque eu creio numa promessa, eu creio numa palavra. Eu não sei se os irmãos se lembram de um dos aniversários da igreja. Nós trouxemos alguns pregadores nesse aniversário, há 9 anos atrás. Veio entre os pregadores, eu me lembro, foi David Ferraz. A situação era fora do comum, fora do normal. E ele falou, ó, Deus está preparando um terreno, vocês vão construir. Eu falei amém, eu guardei aquela palavra no meu coração e comecei a desvendar, transformar, realizar a construção do templo no meu coração. Eu acreditei naquilo. Os irmãos se lembram, nós oramos até para comprar um terreno. O aluguel estava caro, né, presbítero Marcos? Vamos comprar um terreno, paga a prestação, no lugar do aluguel a gente paga a prestação e constrói uma tenda e vai construindo a igreja, pagando a prestação. Essa foi o que a minha fé aconteceu. Só que o que eu esqueci, que quem revelou foi Deus. Aquela promessa não foi do homem, foi de Deus. E quando Deus ele faz uma promessa, irmão Will, ele não precisa de ajuda. Quando Deus ele promete algo para nós, nós só precisamos entrar com a fé. O resultado deixa com Deus. Você entra com a fé e o milagre quem faz é Deus, irmão Mateus. Você entra com a fé e a porta quem abre é Deus, irmã Andréia. Você entra com a fé e a cura quem traz é Deus, missionária Antônia. Você entra com a fé e Deus faz o milagre por completo. É assim. Não foi assim com Ezequiel no Vale do Jordão? Quando nós abrimos o livro do profeta Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao 10, é isso que nós vamos ver. O vale estava cheio de ossos, pessoas mortas, mas ele liberou uma palavra e Deus soprou um espírito. E quando Deus solta o espírito, aqueles ossos voltam a viver.
porque ele olhou e viu os ossos. Deus liberou uma palavra e ele fez como Deus mandou. E quando ele fala, aqueles ossos voltam a reviver. Eu quero profetizar, meu amado, minha amada, que sonhos que estavam enterrados, promessas que você já tinha até desistido, Deus, ele faz reviver hoje. Porque quando você profetiza pela fé, o Senhor sopra o Espírito, ele traz vida onde havia morte, esperança onde havia derrota e vitória aonde havia fracasso. Deus está liberando um tempo novo, um tempo de vitória, um tempo de conquista, um tempo de transformação de Deus na tua vida. Só quem crê, levanta as duas mãos lá em cima e dá uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia! Esse culto não é profético à toa, não. Esse culto, Deus não colocou o nome culto profético à toa, não. Porque é um culto, meus amados irmãos, onde nós, cheios do Espírito Santo, e crendo, porque a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê, nós profetizamos. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a tua vida, que o Senhor vai liberar sobre você. Onde havia portas fechadas, ele vai abrir. Onde havia enfermidade, ele vai curar. Onde havia escassez, ele vai derramar provisão abundante. Onde havia tristeza, ele coloca alegria. Onde havia luta, ele libera vitória. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, este é o tempo sobrenatural de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. A promessa vai se cumprir, a vitória vai chegar, o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família, em tudo que fizer será bem sucedido. Bendito será a tua entrada e a tua saída. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não sofrerá dano algum, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Meus amados irmãos, chegamos à conclusão que a fé é a moeda dos céus. Eu volto a repetir, chegamos à conclusão que a fé é a moeda dos céus, a moeda do reino de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nada acontece. Sem fé, meus amados irmãos, não tem cura. Sem fé não tem porta aberta. Sem fé não tem milagre. O irmão testemunhou que conhece um fazendeiro, homem rico, que tem dinheiro, mas não consegue levantar um pacote de arroz de 5 quilos. Falta fé para receber a cura. Mas com fé, tudo é possível. Com fé, meus amados irmãos, Deus, ele move montanhas de lugar. Com fé, uma pedrinha minúscula, ele derruba gigante. Com fé, ele ressuscita até mortos. Com fé, meus amados irmãos, nós podemos viver milagres inimagináveis. Mas para isso, é impossível nós alcançarmos sem fé. Eu quero te convidar a orar comigo. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, vai dizer que tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu quero te convidar a colocar sobre os vossos pés. Eu quero te convidar para juntos, meus amados irmãos, nós vivermos um tempo novo. Declara comigo assim: Senhor, eu ativo a minha fé. Eu creio na tua promessa. Eu recebo os teus milagres, em nome de Jesus. Oremos. Deus amado, Pai querido, santo, justo e fiel, glorificado a Deus e exaltado seja o nome do Senhor. Damos graças ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada pessoa, pois acreditamos, ó Deus, que não existe nada impossível para o Senhor. Existem pessoas nesse momento que estão orando por uma porta aberta. Existem pessoas nesse momento em busca de uma cura. Existem pessoas nesse momento pedindo, Pai, uma providência na tua vida espiritual. Existem pessoas pedindo, Pai amado, paz no seu lar.
Existem pessoas pedindo comunhão no seu casamento. Existem pessoas pedindo, Pai amado, a providência. Existem pessoas, Pai amado, buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Existem pessoas que mesmo sem força, como aquela mulher do fluxo de sangue, tem se empenhado, tem se dedicado a vir para o templo, buscar a Tua presença. E existe um Deus que contempla todas essas pessoas. E é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que eu peço ao Senhor, vai derramando a Tua unção, vai derramando o Teu poder, vai abençoando o Teu povo, abençoando a Tua igreja, vai manifestando o sobrenatural, porque o Senhor, ó Pai, é o Deus de milagres. Opera milagre na vida desse homem, opera milagre na vida dessa mulher, e confirma, Pai amado, o propósito e o projeto do Senhor, em nome de Jesus. Enquanto o irmão adora o Senhor, a igreja venha para frente, que eu quero orar, eu quero ungir, eu quero abençoar você, em nome de Jesus.